Então, continuando. A experiência nos mostra que as boas práticas, que são o respeito às 5 liberdades, né, as boas práticas de bem-estar animal, elas trazem ganhos para todas as partes que são envolvidas. Os animais, eles vão deixar de sofrer desnecessariamente, vão deixar de passar privação. Os criadores, eles se beneficiam porque uma criação mais humana, respeitando as 5 liberdades, ela vai resultar numa eficiência maior das propriedades, diminuição de morte por doença, de gasto com medicamentos e veterinários, outros aspectos aí também que vão fazer com que o respeito às 5 liberdades traga ganhos para os produtores. E os consumidores vão ter acesso a um produto de maior qualidade e principalmente a certeza de estarem contribuindo para uma cadeia produtiva mais ética, para um respeito maior ao bem-estar desses animais. As perspectivas sobre o bem-estar animal. David Fraser e Ian Duncan, professores catedráticos no Canadá, eles distinguem o bem-estar animal entre 3 perspectivas. A experiência subjetiva nos animais, ou seja, o que o bem-estar traz de benefício para esses animais, né? Avaliar os animais como sistemas biológicos, que eles são, e a perspectiva da natureza dos animais, né? Aquela questão, principalmente aí, a apresentação dos comportamentos naturais da espécie, né? Então essas 3 perspectivas são que distinguem o bem-estar animal. No geral, essas 3 vertentes elas vão convergir para um bem-estar em que o comportamento do animal vai ser natural, adaptativo ao ambiente, ele vai se adaptar mais facilmente a esse ambiente, fazendo com que haja um melhor funcionamento biológico do organismo desse animal. Livre de estresse, livre de desconforto, livre de dor, de doença, certo? Então, ele vai ter um funcionamento biológico melhor, a nível tanto de sobrevivência, como de saúde e sucesso reprodutivo, que é um aspecto que tem que ser levado em consideração para avaliar o bem-estar animal, né? A questão do sucesso reprodutivo. Então vamos destrinchar. A experiência subjetiva nos animais. O bem-estar está relacionado com aquele conceito moral que a gente viu em outras aulas, né? Que envolve os animais, porque a gente atribui aos animais a capacidade de eles gerarem experiências subjetivas, né? Os estados afetivos, o sofrimento nas condições adversas, sentimento de prazer em situações agradáveis, tudo isso faz parte dos sentimentos desses animais. Então, essa experiência subjetiva nos animais, ela é importante dentro da perspectiva do bem-estar animal. Voltando a citar Bentham aqui, a questão não é se eles possuem razão, nem se eles conseguem falar, mas se eles podem sofrer. Certo? Lembrando Peter Singer com relação à senciência dos animais. Claro que é difícil, não é muito fácil de se conseguir medir esses estados afetivos desses animais de uma forma direta. Então, em função disso, tem se proposto algumas medidas de comportamento indiretas, como a análise da preferência do animal em algumas situações e a motivação desse animal para ter acesso a alguns recursos ou a executar comportamentos particulares. Uma outra análise indireta seria estudos sobre os comportamentos anormais, aquelas estereotipias, né, aqueles movimentos repetitivos que os animais fazem que denotam
ausência de bem-estar, que denotam estresse, que denotam alterações comportamentais. A comunicação animal, a forma como eles vocalizam, entre várias outras medidas comportamentais indiretas que vão facilitar a avaliação desses estados afetivos para que a gente possa mensurar essa experiência subjetiva nos animais. Os animais como sistemas biológicos. Dentro dessa perspectiva, o mais importante é o funcionamento do organismo. Então, segundo essa perspectiva, a principal liberdade seria livre de dor, doença e injúria, né? E também a questão do livre de fome e sede, porque nessa perspectiva o funcionamento do organismo que seria o mais importante. Então, dentro dessa perspectiva, o animal ele vai atingir o seu bem-estar quando ele cresce e se desenvolve normalmente, consegue se reproduzir, tem as funções fisiológicas e comportamentais normais, vai ter uma longevidade longa, a esperada para a média da espécie, e uma adequação ao ambiente elevada. A última perspectiva, que seria a natureza dos animais, essa vai postular que o bem-estar do animal ele vai ser obtido se esses animais se encontrarem em locais naturais, onde eles vão poder manifestar os comportamentos específicos da espécie. Então, dentro dessa perspectiva, se tenta recriar características do meio selvagem, do ambiente original desses animais, para que eles possam usar o repertório comportamental da melhor forma possível, o mais completo possível. Esse conceito ele tem algumas limitações em respeito à mutabilidade do comportamento animal, muitas vezes como uma forma de adaptação ao ambiente que o rodeia. Então, muitas vezes o animal já teve uma mutação, o comportamento dele já alterou em função de ele ter conseguido se adequar àquele ambiente que não é o ambiente original dele, que não é um ambiente que mimetize o ambiente natural dele. Então, muitas vezes essas mudanças que ocorrem no comportamento do animal vai dificultar que eles possam apresentar esses comportamentos naturais. Então vamos falar agora um pouco a respeito da avaliação do bem-estar animal, como se faz a avaliação desse bem-estar. Para se avaliar o bem-estar, se analisam alguns fatores esses relacionados com o ser humano que está tratando com esse animal, com o ambiente e com o próprio animal. Esses fatores vão permitir uma identificação de algumas variáveis e alguns parâmetros que vão ser analisados para se avaliar a questão do bem-estar animal. Seja uma avaliação objetiva, seja uma avaliação que seja feita por inferência ou por aproximação do estado de bem-estar de um animal ou de um grupo de animais, quando for o caso. Então, o ser humano a atitude, essa a gente viu quando falou de interação ser humano-animal, né, que já foi uma prévia do que a gente vai falar em relação ao bem-estar animal. Lá a gente comentou que a atitude do tratador é fundamental na capacidade de promover a interação entre o ser humano e o animal. Também na avaliação do bem-estar, a atitude, o conhecimento, a capacitação, a experiência das pessoas que têm contato com esse animal, principalmente os tratadores, vão ter influência direta no bem-estar dos animais, através do cuidado e do manejo que essas pessoas vão ter. Então, o Appleby e colaboradores, em 2011, ele diz que as habilidades e a sensibilidade dos tratadores para identificar sinais que afetem o bem-estar do animal são qualidades essenciais para que se mantenha ou que se melhore a qualidade de vida desses animais. Né? Isso é meio óbvio. Né? Então,
dentro da questão da avaliação do bem-estar animal, o ser humano tem um papel primordial em conferir a esses animais uma condição de bem-estar. O ambiente. Então, o ambiente onde o animal se encontra, ele também é muito importante. E nesse ambiente a gente tem que saber reconhecer quais são os fatores que vão gerar estresse ou que vão impedir a expressão do comportamento natural, como barreiras físicas, o isolamento, a superlotação do ambiente. Tudo isso pode ter interferência no bem-estar do animal. E é uma forma de se avaliar a condição de bem-estar. Tá? Então, o ambiente é uma questão muito importante, porque ele vai exercer uma influência muito grande no bem-estar dos animais, principalmente naqueles animais que são criados em confinamento, que eles normalmente têm um espaço mais restrito e que dificulta que eles venham a desenvolver o seu comportamento natural. Um animal ele pode ter uma saúde excelente e ter um nível péssimo de bem-estar, na medida em que o ambiente em que ele vive não colabore para que ele tenha a condição de conforto e a condição de expressar as características naturais da espécie. Então não basta o animal ser saudável para que ele tenha bem-estar. Ele precisa ter uma condição ambiental favorável, né? Então, muitos animais sadios eles podem ter comportamentos anormais gerados por estresse, por uma condição ambiental inadequada, né? E impedir que eles venham a expressar esse comportamento natural da espécie. São aqueles movimentos estereotipados que a gente comentou, né? A gente tem aqui, por exemplo, andar de um lado para o outro, morder barras, morder portões, morder paredes, automutilação. Todos esses comportamentos são comportamentos estereotipados que denotam que esse animal está passando por uma situação de estresse importante. Para que a gente possa fazer uma boa avaliação do ambiente, é fundamental que se avalie a arquitetura das instalações, os materiais que são utilizados na construção dessas instalações, os materiais no acabamento que são utilizados também, a gente já comentou a respeito do tipo de piso que esse animal vai utilizar, as paredes, como são as portas, as janelas, se permitem ou não uma boa ventilação, o teto também, a questão da insolação, o espaço disponível para esses animais, a quantidade de animais que vai ter ali dentro, se o espaço é suficiente para que eles possam se locomover, para que eles possam descansar, né? A forma como esse espaço é utilizado pelos animais, o acúmulo de excrementos, os coxos onde eles vão se alimentar, tudo isso é fundamental para fazer uma avaliação do ambiente. Além disso, as condições climáticas são importantes na avaliação do bem-estar em relação ao ambiente, tanto internamente nos galpões onde eles estejam, como na parte externa, a quantidade de vento, corrente de ar, a qualidade do ar, né? Quantidade de odores, altitude, umidade, temperatura, todas as condições climáticas, elas têm que ser pensadas e têm que ser avaliadas para que o animal tenha um ambiente saudável, um ambiente próximo daquele que ele costumava encontrar no seu ambiente natural. E com relação ao animal, a avaliação que se faz de bem-estar animal em relação ao animal, a gente sempre tem que lembrar que na hora de avaliar o bem-estar, a espécie, muitas vezes a raça, existem variações de raça para raça em relação à questão de bem-estar, o sexo, a idade, são fatores que têm uma importância e devem ser analisados a cada caso, né, para que se possa fazer uma avaliação, porque existem diferenças tanto no comportamento, como na fisiologia, como na necessidade desses animais em relação a esses aspectos, espécie, raça, sexo e idade. Então não é simplesmente aquela espécie tem um determinado comportamento, todos os animais vão ter aquele comportamento.